Atlântida no Reino da Luz, volume 1, de Roger Bottini Paranhos. Capítulo introdutório. Ainda o universalismo crístico. Quando dei por mim, estava sentado em confortável poltrona elaborada em um material que não é desse mundo. Abri os olhos e vi um imenso oceano. O vento que vinha do mar me beijava o rosto com uma suavidade muito agradável, enquanto meus cabelos balançavam de um lado a outro, algumas vezes encobrindo minha visão. Decididamente eu não estava no plano físico, pois havia assumido minha forma de manifestação eterna, aquela que retrata nossa plena identidade milenar no mundo imperecível. O corpo espiritual é de natureza ideoplástica e assume a forma das encarnações ou vivências com que mais temos afinidade no plano astral. Virei-me para o lado esquerdo e ali vi meu amigo e espírito guardião nessa vivência, Ramiro. Ele estava em pé, com os braços cruzados sobre o peito, meditando, talvez aproveitando a beleza daquele mar sem fim para mergulhar dentro de si. Resolvi não despertá-lo de seu transe místico. Provavelmente já estávamos ali há um bom tempo. O trabalho de me desdobrar para o plano espiritual leva sempre longos minutos. Enquanto me aguardava, o nobre amigo parecia ter se perdido em seus pensamentos mais profundos, viajando pelo imo de sua alma. À medida que eu recuperava a lucidez no mundo maior, resolvi aproveitar aquela bela paisagem para realizar também minhas reflexões. Estávamos no cume de um monte não muito alto. Sob nossos pés, um agradável gramado verdejante convidava a descalçar os sapatos e caminhar sobre a relva fofa. Cena maravilhosa. Era o entardecer de um belo dia de sol, e o clima primaveril daquela praia se fazia muito agradável. Senti vontade, inclusive, de dar um passeio à beira-mar, caminhar pela areia e sentir a água salgada banhar minhas pernas, levando-me a alma. Porém, minha intuição me dizia que deveríamos aguardar a chegada de Hermes, ali mesmo. Relaxei e passei a refletir sobre todas as loucuras que aconteceram após o lançamento do livro Universalismo Crístico, O Futuro das Religiões. Só agora, mais de um ano depois, passei a compreender melhor as insistentes ameaças dos magos negros, protagonizadas por Galeato. Foi necessário que a Terra executasse uma volta completa no astro-rei para eu me dar conta da gravidade contida na mensagem libertadora que materializávamos naquele livro. Realmente, a visão revolucionária da consciência espiritual do terceiro milênio abalou os interesses do império do mal na Terra, e isso não sairia barato para quem colocou essa ideia no papel. Que Deus me proteja hoje e sempre. É interessante que, mesmo recebendo todos os alertas possíveis, algumas vezes só compreendemos a mensagem quando entramos na zona de choque. Mas o que passou, passou. Sou como uma fênix, renasço de minhas cinzas, e serei assim eternamente. Lutar por um ideal é o alimento da minha alma. Aceito qualquer desafio apresentado pelos mestres da luz, porque, na verdade, é isso que me traz alegria e me mantém animado para viver nesse mundo de sombras e tristezas. Além disso, sinto-me mais realizado, caminhando quilômetros em zonas infernais ao lado de mestres como Hermes, do que ficando à toa, apenas tocando flauta em um pretenso paraíso. O paraíso apresentado pelas religiões tradicionais não é para mim, pois é no campo de batalhas que me renovo e conquisto a vitória sobre mim mesmo. O mundo como está não é o que desejo para o meu futuro e para o da humanidade. Jamais me acomodarei ou me adaptarei a ele. Pelo contrário, vou trabalhar sempre para ajudar a mudá-lo. Quero um mundo onde as pessoas tenham consciência espiritual. Trabalharei até o último de meus dias para despertar consciências.
É esse o alimento da minha alma. É esse o meu destino. Ramiro retornou, então, de seu transe e sorriu, satisfeito em ver-me plenamente lúcido na dimensão espiritual. Como tu estás, meu amigo? Bem, agora estou muito bem, respondi reticente. Algumas nuvens negras ainda pairavam no horizonte, mas é só uma questão de tempo para o sol brilhar de forma intensa novamente. Somos filhos eternos de Deus. A luz sempre brilhará para quem acreditar na vida eterna. Não há depressão que consiga se instalar em corações em que já viram a face do Criador. Eu me levantei então e nos abraçamos como bons irmãos de longa data. Era impossível não sentir o carinho irradiado pelo querido amigo durante um amplexo fraternal. Nesse instante, Ramiro falou-me com um sorriso cativante no rosto. Pronto, mano, para narrarmos a fantástica epopeia da Atlântida? Fiz um sinal afirmativo com a cabeça, admirado com seu comportamento descontraído. Percebi que ele estava se esforçando para evoluir nesse aspecto. As pessoas mudam, tanto no mundo das formas como no reino astral. Somos seres em eterna evolução. Ele então prosseguiu. Temos que corrigir algumas informações para o trabalho do novo livro. No capítulo único sobre Atlântida do livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, tu captaste o relato de Hermes como se ele, Artemis, fosse um homem. Olhei assombrado para o amigo e perguntei com disfarçável curiosidade: mas Artemis não era homem? Ele fez um sinal significativo com as sobrancelhas e respondeu: não. Nessa encarnação, Hermes era uma mulher fabulosa, que depois passou a ser cultuada como a deusa grega Artemis, uma das 12 divindades do Olimpo e a mais popular entre elas. Inicialmente, foi ligada à floresta e à caça. Depois, associaram-na também à luz da lua e à magia. Filha de Zeus, irmã gêmea de Apolo, ficou conhecida pelos romanos como Diana. Claro que essas informações são lendas, assim como todas as divindades criadas a partir de personalidades incomuns. Coloquei a mão na cabeça e disse: nossa, que mancada! Não percebi que o nome Artemis é feminino e nem me toquei sobre a deusa grega Artemis naquela época. Caminhei de um lado para o outro, coçando o queixo e completei: sim, faz muito sentido. E depois Hermes viveu como grande Tote no Antigo Egito e também foi divinizado como deus da escrita e da sabedoria na terra de Quene. Ele concordou com serenidade e falou: tudo bem, o teu erro é compreensível, tu apenas estava preso aos seus paradigmas. Naquela época, tu tinhas mais dificuldade em perceber e aceitar que reencarnamos algumas vezes como homem, outras como mulher, apesar de saberes muito bem disso. São barreiras inconscientes que atravancam o nosso progresso. Concordei com um gesto sincero enquanto ajeitava os cabelos que eram desalinhados a todo instante pela brisa serena que vinha do mar, e perguntei: e eu cometi mais algum erro a respeito disso? Narrei alguma encarnação minha como homem, mas era mulher? Ele riu da minha preocupação e respondeu: não, até agora não cometestes esse equívoco. Desde que vieste do sistema de Capela na constelação do Cachoeiro, há mais de 12.000 anos, tu tivesse a grande maioria de tuas encarnações no mundo físico com personalidade masculina. Meditei sobre o assunto e falei, um pouco decepcionado comigo mesmo: espero que Hermes não tenha ficado chateado com esse meu erro. Ramiro sorriu e disse-me de forma jovial: Hermes é um irmão compreensivo, tu bem sabes. Além disso, ele está muito à frente de nós. Pouco se importa com a natureza masculina ou feminina, assim como tu e eu. O nobre amigo e guardião fez uma pausa estudada em sua exposição e arrematou:
Ele nem se importou com o fato de tu tentares seduzi-lo nessa existência na Atlântida, quando ele era a grande Artemis. Eu me virei rápido para ele e perguntei: fala sério, Ramiro? Eu não fiz isso. Ele riu, divertindo-se com a situação, e disse em tom jocoso: brincadeira. Hermes, na personalidade de Artemis, foi mãe de tua esposa, Evelyn. Olhei para ele com cara de poucos amigos e respondi: brincadeira de mau gosto. Tu não perdes a oportunidade de me esculachar e puxar minha orelha. Ramiro apoiou suas mãos em meus ombros, como só os grandes amigos fazem, e falou com um largo e carinhoso sorriso no rosto: quem mandou você me pedir para ser seu anjo guardião nessa existência? Agora tenho que cumprir meu papel, ou seja, puxar-lhe a orelha a todo instante. Ele meditou por algum tempo com o olhar perdido no horizonte e arrematou, com sua voz denunciando leve emoção: eu preciso fazer isso, meu irmão. Não deves perder o foco de tua missão. Tu não tens ideia da importância de teus relatos para o futuro espiritual da humanidade. Concordei com um olhar significativo, demonstrando estar ciente da responsabilidade que estava em minhas mãos. Depois, voltamos a respirar profundamente o ar puro daquele paraíso e a apreciar a beleza do mar, abraçados, como fazem os grandes amigos que se amam como irmãos. Nesse instante, fomos envolvidos por uma irradiação de energia que nos deixou em um estado de êxtase, de infinita alegria. Percebemos então a aproximação de Hermes, que lentamente foi se materializando diante de nós, enquanto caminhava em nossa direção. Nossos olhos ficaram imediatamente marejados, à medida que aquele ser de imenso amor e sabedoria aproximava-se. Isso sempre acontece conosco ao nos depararmos com o semblante amoroso e amigo de nosso querido Mestre, sempre disposto a nos brindar com sua simpatia contagiante, mesmo quando falhamos na luta contra nossos próprios demônios interiores. Vestido sua tradicional túnica sacerdotal branca, com os cabelos negros esvoaçantes presos por discretas tiara, ele rapidamente se achegou a nós com um sorriso cativante no rosto, com imenso carinho, talvez feliz por ver nossa amizade sincera. Cumprimentou-nos com um forte abraço, unindo-nos em um fraterno complexo de luz. Que energia sublime, algo inesquecível! Como não agradecer 1000 vezes a Deus por ter o privilégio de interagir de forma tão próxima com o ser de quilate espiritual de Hermes Trismegistro? Impossível! Esses séculos de luta pela libertação e aquisição de lucidez espiritual não poderiam ser melhor recompensados. Meus queridos irmãos, bom vê-los, disse-nos o grande mestre de forma jovial. Em seguida, fizemos uma sutil reverência, demonstrando toda a nossa admiração e gratidão àquele que tantas vezes nos mostrou o caminho da luz. Ele rapidamente quebrou o clima formal imposto por nós e convidou-nos a caminhar pela praia. Fiquei especialmente animado. Estava ansioso por descer a colina e banhar-me naquela água revigorante. Ramiro, de forma cortês e elegante, informou-nos que outras atividades urgentes o aguardavam. Ele sabia que Hermes necessitava falar comigo em particular e partiu, sem alarde. Despedimo-nos de meu guia protetor com um olhar significativo. Em seguida, caminhamos por alguns minutos apreciando a dádiva daquela natureza paradisíaca, até que Hermes me perguntou: e as lutas da vida humana, Roger? Percebo teus dilemas diante das fortes emoções que tu viveste nos últimos tempos. Eu concordei com um gesto espontâneo e falei, sem reservas, enquanto apreciávamos o voo sereno das aves à beira-mar. Hermes, outros devem seguir o universalismo crístico com urgência. Sinto-me como um boi de piranha, sendo atacado pelas trevas. Se outros não atravessarem o rio junto comigo,
Não aguentarei sozinho esse ataque impiedoso. Onde estão os eleitos do Cristo que não se manifestam? Estão dormindo? Por que não despertam para seu compromisso de instaurar a nova era na terra? Sinto-me como um fugitivo de meus próprios fantasmas. Tenho medo, sim, temo, não por mim, mas sim pelo futuro do projeto universalismo crístico na terra. Os magos negros raras vezes conseguem atuar diretamente sobre mim, por causa da intervenção de Ramiro e de toda a equipe. Portanto, estão atacando a tudo e a todos. Qualquer pessoa que desperta do mundo das ilusões e se mobiliza para estimular a mudança em outros, logo é assediada com o objetivo de desanimá-la. Poucos são os guerreiros que resistem bravamente e não abandonam o ideal libertador do universalismo crístico. Hermes colocou sua destra sobre meu ombro, tentando acalmar-me enquanto caminhávamos pela praia, e disse com sua voz serena e impregnada de mais pura sabedoria: Jesus já nos falou sobre isso na parábola do semeador. Aqueles que desistem diante das primeiras adversidades são as sementes lançadas em meio aos espinhos. Nós não temos o controle absoluto sobre tudo o que ocorre no plano físico. As coisas vão acontecer, devem acontecer, mas não podemos interferir no livre-arbítrio do mundo. Só nos resta gritar cada vez mais alto para que o homem desperte de seu mundo de ilusão e enxergue a visão libertadora e desprovida de preconceitos do universalismo crístico, despindo-se de seu ego humano e compreendendo definitivamente que é um espírito imortal, em peregrinação pelos mundo físico, com o objetivo de despertar sua consciência em direção à luz de Deus. Também temos observado tua iniciativa durante as projeções astrais noturnas que realizas, de dirigir-se até o centro do país e de lá, da atmosfera, ficar girando de braços abertos, irradiando o ideal do universalismo crístico sobre todo o território nacional, por alguns minutos. Essa é uma magia do bem muito poderosa. Parabéns por essa inspiração de ordem divina, querido irmão. Estamos orientando Ramiro para te dar todo o suporte necessário para a execução dessa atividade. Eu sorri, feliz com o relacionamento do chefe, entre aspas, e com os olhos úmidos de emoção por estar ao lado do grande Hermes Trismegisto. Perguntei com voz trêmula: mas por que eu, meu mestre? Por que uma alma tão instável e suscetível aos ataques das sombras foi escolhida para materializar no mundo físico essa revolução fantástica? Sinceramente não entendo. Quem está próximo a mim e me conhece de perto sabe que não possuo a grandeza espiritual dos santos, nem mesmo a fibra dos idealistas, que não se vergam nem mesmo diante das maiores tempestades. O sábio mestre ajeitou os longos cabelos negros, mais escuros que a asa de um corvo, e depois me abraçou, talvez comovido com meus dilemas pessoais. Em seguida, respondeu, enquanto eu me mantinha cabisbaixo: eu estava acompanhando teus pensamentos antes de chegar, e naquele momento tu mesmo deste a resposta para essa indagação. Eis como a fênix, meu querido amigo, tudo renasce de tuas próprias cinzas. É nisso que apostamos. A nova humanidade que surgirá não precisa de gurus perfeitos que jamais cometam deslizes. É o fim da era dos líderes espirituais infalíveis e o início do ciclo da autoconscientização. A visão espiritual do terceiro milênio precisa de um pioneiro que possa caminhar em todas as frequências, em todas as estradas, andar na luz, assim como andar nas trevas. Teu leque é muito amplo. Consegues interagir com todo o universo que te é apresentado. Tu podes trazer para os braços do Cristo pessoas que dificilmente seriam convencidas pela tradicional explanação evangélica. É difícil explicar. Tu és como um coringa no baralho divino.
A visão libertadora da consciência espiritual do terceiro milênio necessita ter um modelo despojado, liberto de formalismos. Só assim será possível espiritualizar as gerações futuras. Cada vez fica mais claro que o modelo religioso apresentado à humanidade até o momento está com os dias contados. Urge que a revolução do universalismo crístico ganhe o mundo. Caso contrário, as gerações futuras estarão fadadas a um precário desenvolvimento espiritual. Haja vista seu natural distanciamento do modelo religioso, obsoleto dos dias atuais, assim como já expusemos no livro Universalismo Crístico, o futuro das religiões. Hermes meditou por um instante e concluiu, com a voz impregnada de sabedoria, enquanto arrastava os pés pelas marolas e com a mão direita sobre o queixo. O universalismo crístico é uma visão espiritual, elástica. Talvez esse seja seu grande diferencial, por possuir amplo leque de aceitação das crenças pessoais. Atrairá uma multidão que está insatisfeita com os modelos espirituais vigentes, resgatando até mesmo os ateus e agnósticos, que não aceitam as informações espirituais por causa dos absurdos e equívocos das religiões obsoletas do passado. Eu concordei com suas palavras e atalhei. Sim, tem razão. Todavia, algumas pessoas podem achar o universalismo crístico permissivo demais, como se fosse uma ação do mal para desencaminhar os fiéis do caminho da salvação, entre aspas. Já vi fanáticos utilizarem esse pobre discurso por muito menos. O sábio mentor assentiu com a cabeça e falou: o grande segredo dessa permissividade do universalismo crístico é atrair aqueles que estão distanciados da espiritualidade, por sentir que a visão severa e fantasiosa das religiões não tem nada a contribuir para suas vidas. Atuará também sobre aqueles que são religiosos, à medida que comecem a realizar reflexões sobre suas crenças. Como a visão espiritual do futuro é ampla, desprendida de dogmas e baseada em uma plataforma sensata, atrairá naturalmente as pessoas. E como tu bem sabes, a partir do momento que o homem busca espiritualidade, ou seja, quando ele abre definitivamente a caixa de Pandora, entre aspas, tudo muda em sua vida, porque ele adquire uma consciência superior. Como disse Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Pouco a pouco e naturalmente, o novo adepto do universalismo crístico construirá um entendimento da vida maior, que ele não conhecia, fazendo-o enquadrar-se em um conceito lógico e sensato de caminhada em direção à luz. Depois disso, a evolução espiritual tornar-se-á natural. Se precisarmos dar um empurrão necessário para libertar a humanidade de seu torpor, ou seja, de sua alienação diante das verdades imortais. Ele meditou alguns instantes e concluiu, com suas habituais comparações atléticas, que muito me fazem rir. Essa visão permissiva do universalismo crístico pode ser comparada a uma academia de ginástica que convida à prática de exercícios físicos para uma saúde melhor, porém sem obrigação. Se o novo adepto desejar fazer apenas alongamentos, já é um começo. Assim, naturalmente, ele vai se integrar à academia e perceber que, além de alongar-se, poderá usufruir de uma gama de exercícios aeróbicos e musculares. Logo, ele compreenderá que isso lhe trará infinitos ganhos para a saúde da alma. Por esse motivo, o universalismo crístico precisa ter uma porta de acesso bem ampla. A acomodação espiritual da humanidade é muito grande. Nós já temos conquistado grandes vitórias se as pessoas simplesmente assimilarem e praticarem, de forma sincera, a máxima: ama ao teu próximo como a ti mesmo,
e não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem. Eu meditei sobre suas palavras, que me pareciam bem lógicas, e disse-lhe: mesmo assim, acho que devemos agir rápido para alastrar o universalismo crístico na Terra. Percebo que as trevas estão dando tudo de si nesse momento para derrubar-nos. Hermes concordou com seriedade e disse: assim o é. O momento é crucial. Estamos vivendo uma fase de transição para um novo ciclo de evolução planetária, e nossos irmãos que ainda vibram na frequência da escuridão compreendem que, em breve, não terão mais como evitar a ação da luz. Eles acreditam que agora ainda podem segurar essa onda, por isso estão intensificando o assédio e o ataque. Aproveitam o momento em que a humanidade está entorpecida, em que ainda dorme. Esse é o melhor momento para assaltar, entre aspas, a alma dos incautos. Eu concordei com um expressivo olhar e afirmei: bom, só me resta então continuar nessa caminhada, lutando pelo despertar de meus irmãos que ainda dormem. Assim deve ser, respondeu Hermes, irradiando magnífica luz de todo o seu ser. E é por esse motivo que já estamos no astral, traçando o projeto que materializarás no mundo físico, após a conclusão dos 2 livros sobre a Atlântida. Trata-se de um novo livro sobre o universalismo crístico, que terá uma visão mais avançada. Para melhor entendermos, podemos chamar o primeiro livro do UC, de básico. Já esse próximo será uma explanação advanced. Eu demonstrei grande empolgação com meu novo projeto, porém, quando ia pedir mais detalhes, Hermes mudou de assunto, perguntando-me: pronto para o novo trabalho? Percebi que ele não desejava perder o foco do trabalho atual. Então, estaquei o passo, procurando projetar-me para a terra, de Poseidon, enquanto uma onda mais forte banhava nossos pés com a sempre agradável água do mar. Depois de um breve momento de meditação, em que eu apreciei a beleza da branquíssima espuma deixada pelas ondas, respondi: sim. Entretanto, tenho alguns receios sobre esse tema. Falar sobre a Atlântida é algo que sempre me preocupou. Era um mundo muito diferente do nosso, bem avançado para a época. Tu sabes de minha preocupação em narrar temas que possam fazer o leitor imaginar que nosso trabalho trata-se de ficção. É muito difícil obter credibilidade entre os leigos e céticos. Quero conquistá-los também. Ademais, aqueles que buscam o saber espiritual necessitam sentir-se seguros ao ler nossos livros. O mais importante é a essência da mensagem. Contudo, preocupo-me em deixá-los sempre tranquilos com relação à credibilidade do conteúdo. Hermes fez um gesto de concordância, enquanto pegava uma estrela do mar trazida pelas ondas. Ele beijou então um pequeno animal equinodermo e o devolveu ao seu habitat. Sim, eu sei, também penso assim. E sabes bem disso. Por isso queremos que um canal, como Os Pés no Chão, entre aspas, escreva sobre o maravilhoso continente da Atlântida, inclusive relatando sobre a fabulosa energia vril que permitiu ao povo da grande ilha atingir elevado grau tecnológico, em uma época em que os demais povos do planeta ainda viviam uma estrutura social nômade ou agrícola bem primária. É importante descrever também o importante trabalho realizado pelos Atlantes para impulsionar o progresso entre essas outras civilizações. Lembras disso tudo? Eu sorri, honrado com a incumbência que recebia do grande mestre, e disse: fico feliz. Farei o possível para colocar no papel o reflexo direto de teu pensamento, querido mestre. Dessa vez não falharei, como fiz no livro de Akenaton, onde registrei Artemis como um homem. Ramiro já me esclareceu sobre isso, como bem deve saber. Hermes respirou fundo e atalhou:
enquanto olhava para as poucas nuvens que cruzavam o céu azul. Já te disse para não me chamar de mestre. Mestre é o Cristo, entidade máxima de nosso mundo, que orientou-nos a trazer a mensagem do amor e da evolução para toda a história da Terra. Independentemente de cultura, povo e época, e que temos em Jesus seu canal mais marcante no Ocidente. Inclusive, na Atlântida, o Cristo inspirou o grande Antúlio para trazer as verdades eternas à terra de Poseidon. O sábio mestre ficou então em silêncio por alguns segundos, olhando profundamente em meus olhos, preparando-me para realizarmos um salto no tempo. Depois prosseguiu: preciso pedir-te mais uma vez, Radamés. Aquela referência à minha personalidade de 3.300 anos atrás, época do faraó Akenaton, faz-me viajar no tempo em pensamento, levando-me mais uma vez à terra dos faraós, em uma fração de segundos. Diante a confecção da trilogia sobre a implantação do monoteísmo na Terra, pedimos-te para narrar aqueles marcantes acontecimentos conforme tua ótica, e isso causou importante empatia nos leitores. Como já te disse, tu tens o dom de transitar em todas as tribos. Tua narrativa foi tão envolvente que conseguiste despertar a atenção de muitas pessoas que somente amavam a terra de Queme, o antigo Egito, mas não tinham interesse pelo tema espiritualidade. É algo estranho até para nós. Tua linguagem consegue penetrar onde que nossa forma de expressão tem dificuldade. Por isso temos que te pedir novamente para seres o narrador de 2 volumes sobre a Atlântida, tanto no Reino da Luz como no Reino das Trevas. Aquele pedido me perturbou profundamente, e Hermes percebeu. Virei-me em direção ao mar e fiquei em profundo silêncio. Ele me aproximou e colocou a mão sobre meu ombro, de forma tranquila e serena. Ficamos assim, olhando o mar por alguns longos minutos, até que eu lhe disse: tu sabes o que estás me pedindo? Narrar sobre a implantação do monoteísmo na Terra, relembrando minhas encarnações como Radamés e depois Natanael, já foi algo muito difícil para mim. Agora pedes para revelar a encarnação que mais me envergonha e traumatiza? Será que vou ter que expor toda a minha vida em nossos livros? Sinto vergonha. Sinto-me nu em praça pública. Hermes concordou com o gesto e depois falou com sabedoria. Sim, tua história é muito bonita. É uma história de vitória. Não deve sentir vergonha de um passado de 3.000 anos e do próximo que irá narrar de 10.000 anos. Pensa em quantas pessoas se transformaram e transformarão por abrires teu coração e expor tuas vivências marcantes nesses importantes momentos da história da humanidade terrena. E tu achas que viveste essas experiências por mero acaso? A mente divina já planejava, nesses longínquos períodos, utilizar-se, nos dias atuais, de tuas experiências para despertar a humanidade durante o período de transição para a era de Aquário. O grande mestre da espiritualidade fez uma breve pausa e depois prosseguiu. Além do mais, creio que esse livro resgatará definitivamente Arnak do mundo das trevas. Ele está a um passo da libertação total e já se prontificou a auxiliar-nos nesse trabalho. Tenho certeza de que isso será o detonador psíquico que falta para a sua redenção. Eu, então, lembrei-me de nossas lutas durante todos esses séculos para libertar Arnak do mundo de ilusões que criara para si e que, de certa forma, construiu-se com minha contribuição na longínqua Atlântida. Para os que não se recordam, Arnak é o mago negro apresentado nos livros sob o signo de Aquário e universalismo crístico. Era fundamental prosseguir com os nossos projetos, independente de meus temores. Então, balbuciei. Sim, Arnak, meu irmão Arnak,
Nós precisamos ajudá-lo. Hermes olhou-me com infinito amor, percebendo meu angustiante transporte no tempo, e arrematou, de forma hipnótica, assim como costumávamos fazer naquele longínquo tempo, na ilha que veio a se tornar uma lenda marcante na consciência do homem moderno. Será que podemos contar contigo como Andrei? A menção ao meu nome na extinta Atlântida, minha primeira encarnação após chegar do exílio do sistema de Capella, catapultou minha consciência para uma era ainda mais remota. Vi-me novamente na época de ouro da grandiosa Atlântida, ao lado da grande pirâmide, em seus anos de apogeu. Em meus olhos vi luz e felicidade, e ao meu lado alguém muito especial. Eu andei de um lado ao outro, com as mãos na cintura, ofegante, demonstrando dúvida e insegurança, e perguntei a Hermes, mal contendo as lágrimas: eu tenho saudade de Set-Nefret. Onde está Crystal? Faz 1 ano que sinto sua presença, velando meus passos. No entanto, não a vejo mais. Desde o lançamento do livro Universalismo Crístico, momento em que se intensificaram os ataques das sombras, não consigo vê-la. Sei que ela está me protegendo e amparando, mas sinto muito sua falta. Foi lá na Atlântida que nos separamos. Foi lá que surgiu esse abismo entre nossas almas. Fiquei em silêncio por um breve momento e depois falei, já mais calmo. Talvez seja bom relembrar e assim libertar-me desse bloqueio inconsciente. Sinto que ainda não superei tudo o que aconteceu na grande ilha. Hermes cruzou os braços sobre o peito e disse-me, com um olhar envolvente: ela estará junto a ti, fortalecendo-te, para narrares a história épica de Atlântida, o reino perdido. Tu sabes que esse não será apenas mais um romance despretensioso sobre a Atlântida. Lembra-te, combinamos de jamais chover no molhado, entre aspas. Fiz um sinal de conformidade e o grande mestre prosseguiu. Ele terá a finalidade de oferecer ao leitor um comparativo sobre aquele importante momento de transição planetária com o atual, que de certa forma são bem semelhantes. E Crystal estará contigo, meu amigo, para a celebração desse livro. Assim como vocês foram esposos na época de Akhenaton, na gloriosa Amarna, na Atlântida, também viveram juntos, e isso será fundamental para a essência do livro. Quando Hermes falou que Crystal estaria junto a mim, uma lágrima solitária correu pelo meu rosto. Hermes segurou então minha cabeça e com as 2 mãos beijou-me a testa. Olhei em seus olhos e percebi um sentimento de imensa compaixão por todos os dramas que vivi no transcorrer desse século sem fim. Ele estava de costas para o mar e de frente para mim, e assim ficou por alguns segundos, mirando-me e irradiando grande sentimento de amor à minha instável alma, até que desmaterializou totalmente. Naquele mesmo instante, pelo aspecto de meu grande mestre, que se esvaía gradualmente, pude ver Crystal aproximando-se, caminhando lentamente sobre as águas do mar. Ela trajava um deslumbrante vestido longo violeta que combinava perfeitamente com seus olhos, do mesmo tom. Seus cabelos ruivos, meio ondulados, soltos até a altura dos ombros, presos apenas por uma tiara de cristal luminosos, brilhavam, irradiando uma energia violeta vigorosa, a energia da transmutação. Sua pele clara, angelical, e o sorriso que emoldurava seu rosto, de traços delicados, levaram-me às lágrimas. Fiquei estático. Era a personificação de uma verdadeira fada. Só pude estender-lhe os braços enquanto aguardava sua aproximação. Ela então chegou-se lentamente e beijou-me o rosto. Em seguida disse-me, com sua voz angelical, quase um sonho para mim: em nenhum momento te abandonei, meu querido. Tu precisavas ficar só para reorganizar tua vida. Agora estou aqui
e vou ajudar-te a conquistar mais essa importante vitória. Tu sabes que podes contar sempre comigo. Jamais te abandonarei. Não há motivo que me faça esquecer alguém tão importante em minhas vidas e que tanto fez por mim. Tu erraste no passado, seguiste pelo caminho das sombras, mas foste sempre generoso e agraciou minha alma com experiências maravilhosas e inesquecíveis, que me impulsionaram para a luz, de forma determinante. Viver ao teu lado sempre foi como uma linda sinfonia celestial. Teu carisma é apaixonante. Tua inteligência e presença de espírito é algo que alimenta a alma de quem está na busca da luz. Tu és raro, meu amor, saiba disso. Ela passou então sua delicada mão pelo meu rosto e eu a abracei, perdindo em meio às lágrimas descontroladas. Disse-lhe, enquanto brincava com os graciosos caracóis dos seus cabelos: sim, tu é que és muito especial. Jamais fugiste ao teu compromisso e sempre tivesse grandeza para assimilar os reveses da vida com dignidade. Tu és uma mulher de valor, alguém que deve ser exemplo para a nossa humanidade tão perdida em sua caminhada. Em vez de revidar minhas fraquezas com ódio e rancor, foste grandiosa, ergueste-me das sombras com tua nobreza de caráter. Quando achei que eu não poderia mais voar, tu me ajudaste a curar minhas asas. Quando pensei que não conseguiria mais respirar, tu abriste meus lábios e me salvaste. Eu então beijei as mãos delicadas daquela que havia sido minha esposa, Isetnefret, no Egito de Akhenaton, e disse-lhe: obrigado por me amar, apesar de todos os infortúnios que aconteceram em nossa longa jornada, desde Capela. Ela não conteve as lágrimas e me abraçou, para esconder seus olhos que deixavam correr o bálsamo da alma. Eu então respirei fundo e continuei. Hermes quer que eu seja narrador novamente, assim como na trilogia Akhenaton, Moisés I e Moisés II. Ele reforçou a importância disso pela questão da empatia. No entanto, cometi erros marcantes naqueles longínquos anos que ainda vivem em minha memória. Tudo começou na Atlântida, minha caminhada pela estrada das sombras, nosso distanciamento. É muito doloroso relembrar tudo isso. A bela Crystal sorriu de forma especial. Seus dentes brilhavam de forma translúcida e seus olhos, de cor de ametistas, úmidos pelas lágrimas, iluminaram seu rosto de felicidade ao dizer-me: vamos lá, Andrew, Radamés, Natanael, Roger. Isso é passado para tua alma. Tu és outra pessoa hoje em dia. A humanidade precisa conhecer essa história. Um livro consistente com informações inéditas sobre a Atlântida é um desejo antigo dos leitores de todo o mundo. Ela suspirou por alguns segundos e voltou a falar com sua voz encantadora, enquanto ouvíamos o barulho da rebentação das ondas e os gritos fugazes das gaivotas à caça de mariscos. Ah, como me orgulho de ti! Falaste assim no momento em que a Atlântida foi encoberta pelas sombras, mas simplesmente porque tu eras cobiçado pelas trevas. Raras vezes caminhaste no mundo de forma desapercebida. Tu atrais as tentações. É difícil teres uma vida que te pertença. Tu és do mundo, tu és do Cristo. Tua vida não te pertence, compreenda isso. Siga cumprindo teu destino. Nem tenho como explicar-te o que receberás, enquanto retornares em definitivo para o mundo maior. Ela então percebeu a leveza da minha alma, nutrida por aquelas maravilhosas emoções, e disse-me, com um magnetismo que não é desse mundo e com um olhar igualmente mágico: vem, caminhemos pela praia. A cada passo que eu dava, sentia meus pés flutuarem sobre a areia molhada. Minha alma estava leve, como há muito não acontecia.
A vida realmente é uma grande gangorra, com seus altos e baixos. Temos que ser fortes no momento de dor e tristeza, porque assim venceremos. Nós podemos vencer sempre, jamais devemos desistir da vida. E aquele que vence encontra uma felicidade que vale por 1000 existências. Basta ter paciência e trabalhar por sua reconstrução interior. Inebriado pela mais absoluta felicidade, pedi então para andar com a bela fada de mãos dadas. Ela sorriu e disse-me: "Tu continuas carente, meu querido." Eu ri como uma criança e respondi: "Na verdade, sempre fui mais um filho que um companheiro, não é?" Ela olhou-me então de forma significativa, mordeu o lábio inferior e respondeu com os olhos úmidos: "Não, verdadeiramente não. Tu foste sempre muito importante para mim, um verdadeiro amor. Apenas teu passado te convoca a resgates mais difíceis, ao contrário de mim, que sempre fui mais regrada e tive uma vida de menor exposição. Tu sempre foste rebelde, genial, mas rebelde." Segurei firme em sua delicada mãozinha e disse-lhe, com a garganta asfixiada pelas lágrimas: "Foi na Atlântida, não é? Ali começou meu calvário." Ela afirmou com um gesto delicado com a cabeça e disse, tentando auxiliar-me a iniciar o processo de regressão de memória àquele período distante da história da humanidade: "Sim, a terra do Vril teve impacto significativo em tua caminhada. O poder que exercias sobre o quinto elemento, entre aspas, levou-te à caminhada tortuosa de que agora te recuperas. Será bom tu narrares conforme tua ótica. Hermes tem razão. Hermes sempre tem razão. Isso te ajudará a quebrar bloqueios que estão nas regiões mais profundas de teu inconsciente. Será como uma salutar terapia de regressão a vidas passadas que permitirá a ti dar um grande salto na expansão de tua consciência. Compreenderás melhor o mundo e os homens e assim te tornarás mais habilidoso para cumprir tua missão na Terra." Eu concordei com um significativo olhar e disse: "Aceito o desafio. Contigo ao meu lado, vencerei mais essa etapa. Tenho confiança em ti. Tu és grandiosa, porque nada te impede de ver o lado bom das coisas e das pessoas. Tu és uma mulher muito especial, realmente rara nesse mundo. Ao lado de um grande homem, deve existir sempre uma grande mulher. Sou feliz por ter tido a honra de ter sido teu esposo em mais de uma oportunidade. Talvez eu seja abençoado por Deus ainda nessa existência para encontrar uma mulher que tenha tanta nobreza de caráter quanto tu. Caso contrário, caminharei só. Acima de tudo deve estar o ideal, pois como tu mesmo disseste, minha vida não é minha. Não estou aqui para viver uma vida voltada para meus interesses, mas sim para fazer vencer o grande projeto, instaurar o universalismo crístico na Terra." Crystal ficou feliz com minha determinação e acrescentou: "Sim, o universalismo crístico precisa ser estabelecido na Terra. Tudo mais é secundário comparado a isso. É uma nova e imensa responsabilidade que está em tuas mãos, mas estamos contigo, tenha certeza disso." Eu concordei com um gesto discreto. Ela sorriu então com seu jeito doce, quase infantil, e falou: "Tu te lembras de quando viemos do sistema de Capela na constelação do Cachoeiro? Nessa parece que foi ontem." Eu sorri, meditando sobre suas palavras, enquanto apreciávamos o sol descendo em direção à linha do horizonte em meio ao oceano. "Sim, parece que foi ontem, 10.000 anos atrás. Tu poderias já ter regressado para lá. Alcançastes e até mesmo ultrapassaste o avanço espiritual necessário para regressar. No entanto, ficaste aqui, entre nós, da mesma forma
que Hermes decidiu abandonar a migração para o mundo superior com os Atlantes da fase de ouro do continente perdido. Ela segurou minha mão e falou: nosso lar é onde está nosso coração. Somos cidadãos do universo. As experiências nas escolas planetárias são apenas momentos efêmeros diante de nossa vida eterna. Tríade, no sistema de Capella, foi nosso lar, mas agora a Terra, o planeta azul, é quem reclama nossa atenção. E é aqui que devemos viver, até que o Criador nos convoque a outras paragens nesse céu infinito para trabalhar em seu augusto nome. Concordei com um simples gesto e abracei mais uma vez. Ela repousou a cabeça no meu peito e ficamos balançando por alguns segundos, aproveitando aquele momento mágico de reencontro, como se estivéssemos dançando ao som de uma doce música. Sussurrei então em seu ouvido: só sinto paz ao teu lado, confiança, carinho verdadeiro. Lamento por todos os meus erros, sou um autêntico capelino, pois mordi a maçã do pecado e perdi o paraíso, entre aspas, por 2 vezes, tanto em meu exílio de Capella, quanto em minha primeira encarnação nesse mundo na Atlântida, quando escapou de minhas mãos a oportunidade de viver o paraíso na terra, ao teu lado, por todos esses séculos. Profundas emoções inundavam a alma da bela fada naquele instante. Com suas delicadas mãozinhas segurando as minhas e com o olhar voltado para elas, Crystal falou, com sua voz serena e angelical, embargada pelas lágrimas: agora vamos ao trabalho. Continua a realizar a tarefa que chamaste para ti, antes de nascer nessa vida. Eu apertei delicadamente suas mãos e disse-lhe, em tom de súplica: por favor, só mais um pouco, deixa-me aproveitar esse momento raro. Ela concordou, e ali ficamos abraçados, observando o astro-rei, mergulhando na linha do horizonte, em silêncio absoluto, quebrando somente pelo incansável movimento das ondas do mar. Sabia que aquele era o Oceano Atlântico, mais precisamente o Atlântico Norte, que engoliu a Atlântida, continente objeto desse livro. No entanto, estávamos em uma praia provavelmente no norte da África, porque na América o sol nasce no mar e não o contrário. Crystal sorriu com minhas peripécias e esclareceu-me: estamos em Buena Vista del Norte, uma das praias de Tenerife, que compõe o arquipélago das Ilhas Canárias, o principal ponto de ligação da Atlântida europeia, entre aspas, com o mundo antigo. Aqui, nesse ponto, encontrava-se o portal dimensional europeu entre nossa Atlântida e o mundo comum. Deste local, uma civilização superior saía para educar os povos do mundo, mas no final de seu ciclo, quando a Atlântida mergulhou em trevas, passou a utilizar esse portal para dominar as civilizações primitivas do planeta, como irás narrar. Fiz um sinal de concordância e disse-lhe: sim, as lembranças começam a invadir minha mente, como uma represa recém-aberta. Está na hora de começarmos. Que Deus e o Cristo nos abençoe. Neste trabalho, utilizaremos o termo Atlântida Oriental ou Europeia para designar o lado do continente próximo à Europa, Ilhas Canárias, e Atlântida Ocidental ou Americana para o lado da América, na região da Flórida e das Ilhas do Caribe. No reino da luz, entre aspas, como os habitantes de Poseidon se amavam e eram um povo só, apesar de suas raças, não havia diferença. Mas ao passo que caminhamos em direção ao reino das trevas, entre aspas, houve uma separação entre essas duas regiões, que terminou desencadeando a terrível guerra que levou o continente atlântico à submersão nas águas profundas do oceano de mesmo nome. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 1, Exílio de Capella.